Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução a HTML, dando sequência na nossa atividade. Bom, na aula passada nós vimos quem foi o criador, vimos algumas informações sobre o elemento HTML, tags, fizemos o nosso primeiro arquivo, né? Mostrando ali a página, o Hello World, o famoso Hello World, e agora a gente vai dar sequência a alguns conceitos. Então, nessa aula, nós iremos abordar alguns conceitos como quebra de linha e outras tags importantes aí para nos atentarmos e aprendermos, né? No nosso curso de Introdução a HTML. Bom, aqui é só combinar com vocês, eu criei um novo arquivo, né, aula 2, para a gente ver a evolução aí dos conceitos. Então, para criar o arquivo, para quem não assistiu a aula passada, é só vir aqui em novo arquivo, digitar o nome .html. Se der um HT, já vai aparecer ali o atalhozinho do VS Code para gerar o escopo, a estrutura pronta, né, do HTML. E a gente vai trabalhar agora na parte do body, é o corpo, né, do nossa estrutura. Então é aqui no body que a gente coloca as informações da nossa página. Bom, então vamos lá. Nessa aula a gente vai trabalhar aqui com um exemplo aí de currículo, né? Vamos dispor aí uma página de currículo das informações. Então vou colocar aqui nome, né? Diego Costa. Opa. Diego Costa, endereço. X. Telefone. 222. Profissão, experiência desenvolvedor web. Bom, nisso eu vou dar salvar, vou lá no arquivo, aula 2, e vou apresentar aí a nossa página. Bom, lá no nosso código, vocês percebem que eu quebrei a linha, né? Eu informei que eu queria, né? Aí que ficasse uma informação embaixo da outra, mas o nosso navegador ele não reconheceu desta forma, né? Ele dispôs tudo numa linha só. Então esse é um conceito que a gente vai ver mais para frente, que chama inline CSS. Quando a gente for trabalhar, a gente vai ver um conceito muito importante que é display. Então assim, no caso, se você não utilizar uma tag e dispor no seu código apenas texto, o HTML ele vai entender como o display é inline, ou seja, na mesma linha. Então ele vai lançar lá na página todas as informações na mesma linha, ali separado apenas por um espaço simples. Então como resolver isso? Bom, existem várias formas. Uma delas é utilizando tag. Nós vamos utilizar então a tag P. Eu deixei aqui esse material separadinho, aqui com a tag P já prontinha aqui, para facilitar aqui no nosso vídeo. Então basta você colocar o conteúdo, né, dentro aí da marcação da tag P. Se eu salvar agora e atualizar a página, a mágica vai acontecer. Então ali já dispôs ali a quebra de linha. Por quê? Porque a tag P ela tem por padrão o display block. O que é isso, Diego? O display block ele faz exatamente essa quebra de linha. Se a gente verificar aqui o código do... Vamos pegar aqui você vai aqui em mais ferramentas do desenvolvedor, ou Ctrl Shift I, que aí ele já abre aqui, por exemplo, a nossa estrutura. Isso que é muito importante para quando você estiver desenvolvendo, né, as suas aplicações web, suas páginas web, trabalhar aqui com essa ferramenta aí do próprio navegador, que te ajuda muito. Então assim, quando eu verifico aqui a tag P, ó, você já verifica que ele tem alguns elementos padrões. Um deles é o display block, conforme eu falei para vocês. Então, essa propriedade display block, ela dá essa quebra de linha. Perfeito?
Então, vamos voltar lá para a nossa página. Vamos fechar aqui. E vamos trabalhar agora com outro conceito. Vamos usar agora uma tag chamada tag spam. Bom, a tag spam, ela é o contrário da tag p. Ela tem o display inline. Então, assim, mas por que então usar a tag spam? Bom, em alguns momentos do seu desenvolvimento, ela pode ser útil ali para você chamar a tag, né, para alterar alguma outra propriedade, porque se você deixar texto cru, né, sem tag, você não consegue atacar aquele conteúdo através de um CSS. Ou você vai ter que você precisa de uma tag para você atacar eu falo atacar, ou seja, atingir algumas propriedades daquele conteúdo, daquele elemento HTML. Se deixar só texto, você consegue atacar só o pai daquele texto, né? No caso, se eu deixar só texto aqui, o pai é o body, mas não fica legal. Eu vou atacar o body, eu vou atacar toda a minha página, né? Eu vou mudar a propriedade de toda a página, mas se eu quiser mudar a propriedade de um único elemento, então eu tenho que usar uma tag. Então, aí fica interessante usar, às vezes, o P ou o spam, fica ao critério ali, ou de fato o que você está desejando fazer. Então, para a gente encerrar essa videoaula, dessa aula 2, eu vou acelerar um pouco aqui com essa explicação do spam e para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a ideia? O nosso endereço aqui ele está faltando informações, né? Então, endereço, rua X, número tal, bairro tal. Vamos lá então. Então, para endereço, eu vou deixar aqui a informação aqui de spam. Eu vou deixar aqui o spam. E vou copiar aqui para facilitar. Vou colocar um outro spam aqui embaixo e vou continuar. Então assim, eu vou deixar só o endereço, aqui só o título e endereço, e aqui eu vou fazer o endereço. Então, rua X número 1000. Já identifica aí o endereço completo, né? A rua e o número já identifica. Então eu vou salvar agora e vamos lá atualizar para ver o que aconteceu. Bom, nome Diego Costa, endereço rua X, 1000, telefone. Olha que legal. O spam, ele ficou na mesma linha, né? O endereço e o rua ficou na mesma linha. Mas, Diego, ele pulou a linha. Não, na verdade o que aconteceu? Esse P, ele tem um display block, então ele pula a linha. Então essa primeira linha que pulou aqui, essa primeira linha que pulou, foi a do nome. Então o endereço veio para a linha de baixo. Aí o spam, como ele não pula, que é inline, display inline, vamos fazer lá, Ctrl X e a gente vai ver aqui, se a gente pegar o spam, se eu clicar aqui nele, aqui ele não está aparecendo a informação. Estranho, não apareceu. É igual quando eu clico aqui, ele aparece aqui o P. Do spam ele não está aparecendo aqui no... Mas enfim, voltando aqui para nossa página, o spam ele não pula a linha, por isso que ele continua aqui na mesma linha, endereço, rua X, número 1000. Depois ele vem para telefone. O telefone também força o pulo, porque o P é display block, então ele forçou essa queda para a linha de baixo e consequentemente a experiência também. Então quando você quer dispor elementos na mesma linha, você utiliza o spam. Bom, mas eu não entendi muito bem que sentido faz, porque não poderia colocar então aqui o endereço do jeito que estava ali completo numa linha só. Vamos imaginar uma situação então real, do mundo real. A gente trazendo informações do banco de dados. Vamos supor que essa informação aqui, endereço, ela vem lá do banco e ela vem separado, né? Vamos supor que eu vou fazer aqui uma
não se precisa preocupar com isso, mas eu vou trazer uma tagzinha aqui que é uma tag do Django, né? Que você usa duas. Quem já assistiu o curso do Django sabe o que eu estou fazendo. Então, quando você utiliza essa tag aqui, você está trazendo uma informação do back, né? Da parte ali que vem do banco de dados para o nosso front. Então, no Django utiliza-se essas duas chaves para abrindo e duas chaves fechando. Então, vamos supor que aqui seria variável endereço. Ou melhor, aqui seria no banco de dados o endereço ele é separado. Então, tem a rua, aí tem o número, pronto. Então, o que acontece? Lá, se eu atualizar aqui agora, olha lá, ele ficou endereço, rua, lógico que aqui ele está reconhecendo como texto, né? Não está reconhecendo como uma variável porque eu não estou utilizando nenhum back aqui, simplesmente estou utilizando o HTML. Mas vamos imaginar que eu tivesse ali toda a minha estrutura do back montada, né? A comunicação funcionando, ao invés de aparecer rua aqui, aparecia o número da rua, porque ia puxar lá do banco de dados. Então, nessa situação, é legal você separar assim, né, com spam, ou poderia utilizar também o P e colocar, né, um do lado do outro, enfim. Depende da forma que você quer dispor a sua estrutura. Então, às vezes você pode optar por utilizar o spam, às vezes utilizar aí a tag P. Bom, nesse vídeo eu vou encerrar por aqui para não ficar tão extenso, né? Na próxima videoaula a gente vai dar sequência em outras tags importantes, para depois a gente já entrar aí em conceitos mais importantes aí para o nosso curso, né? Agradeço aí a atenção de vocês e vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.